Imagine abrir as portas da sua casa e, sem perceber, abrir também as portas da sua consciência para enxergar algo muito maior do que você esperava. Eckhart Tolle fez exatamente isso, não de forma planejada, mas por necessidade. Durante um período de sua vida, ele alugou quartos em sua casa para pessoas que vinham e iam. E foi aí que começou um dos maiores ensinamentos práticos sobre a inconsciência humana. O que parecia ser apenas uma maneira de complementar a renda, tornou-se uma janela viva para observar a psique humana em ação. Não através de teorias, mas no convívio diário, no silêncio das manhãs, nos ruídos sutis de hábitos alheios. Cada inquilino trazia uma história, mas o que mais o impressionava não eram as histórias contadas com palavras. Eram aquelas que os gestos, os rompantes emocionais, os comportamentos contraditórios e às vezes até perturbadores revelavam. Era como se, em algum momento, algo dentro daquelas pessoas tomasse o controle. E esse algo não era exclusivo delas, era o ego. Aquela entidade invisível que se apossa do ser humano e o transforma em algo que ele mesmo não reconhece. Tolle observava, com atenção, com presença e com espanto também. A maioria das pessoas que moraram em sua casa apresentava, mais cedo ou mais tarde, um traço disfuncional. Não um traço de personalidade apenas, mas uma espécie de distorção da realidade. Um comportamento que beirava o delírio. E isso o levou a uma constatação impactante. A insanidade não é um caso isolado. Ela é a norma. Sim, você ouviu certo. A insanidade sutil, cotidiana, disfarçada de normalidade, vive dentro de quase todos nós. Não estamos falando de doenças mentais clinicamente diagnosticadas, mas da possessão por padrões inconscientes que nos fazem reagir, julgar, explodir, culpar, vitimar. Tudo isso sem perceber, como marionetes de uma força interna que age nas sombras. Esse olhar não nasce do julgamento, mas da consciência. Quando Eckhart viu esses comportamentos surgindo em pessoas comuns, pessoas com bons corações, boas intenções, mas ainda assim presas a essas oscilações inconscientes, ele entendeu algo essencial. Não somos entidades fixas, não somos um eu sólido. Somos palco de subpersonalidades, máscaras do ego que se revezam no comando. Uma hora somos gentis, na outra, impacientes. Num dia somos generosos, no outro, indiferentes. E quanto mais resistimos a ver isso em nós, mais culpamos os outros por serem assim, mais sofremos com suas atitudes, mais nos afastamos do que realmente somos. Essa percepção mudou tudo para Tolle. E pode mudar tudo para você também. Porque quando entendemos que a inconsciência faz parte da condição humana, deixamos de personalizar os erros dos outros, deixamos de carregar ressentimentos, começamos a ver além da superfície do comportamento. Começamos a enxergar o ser essencial que está ali, por trás da máscara, escondido, mas nunca perdido. Essa história não é só sobre os inquilinos de uma casa na Inglaterra. É sobre nós, é sobre você. É sobre todo ser humano que já se viu dominado por algo que não consegue explicar e que, no fundo, só quer encontrar um caminho de volta para casa. Não a casa de tijolos e portas, mas a casa do ser, do silêncio, da paz que surge quando reconhecemos: eu não sou essa reação, eu não sou essa máscara, eu sou aquilo que observa tudo isso. E quando esse reconhecimento acontece, algo dentro de nós desperta. E o ego, por mais forte que pareça, começa a perder o palco. E é aí que a verdadeira presença começa a nascer. Silenciosa, mas transformadora. Como um sussurro que diz: você sempre foi livre. Só não sabia disso ainda. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e os outros. Para sempre. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira!
Você já reparou como a mente adora criar histórias? Não apenas histórias sobre o passado, mas principalmente sobre os outros. Sobre o que fizeram, o que deixaram de fazer e o que, na nossa cabeça, deveriam ter feito. Basta alguém agir de forma que julgamos errada e imediatamente lá estamos nós, reclamando por dentro. Julgar se tornou um reflexo, automático. Como um músculo condicionado a se contrair diante do menor desconforto. E o pior é que isso parece tão natural que nem percebemos o quanto nos aprisiona, o quanto esse hábito invisível de reclamar, apontar, exigir coerência, nos afasta da única coisa que poderia, de fato, nos libertar. A presença. Eckhart Tolle enxergou isso de forma clara, não num livro, não numa teoria, mas no convívio real com pessoas reais. Pessoas que, como ele, estavam tentando viver, mas que frequentemente eram dominadas por impulsos inconscientes. Expressões do ego que surgem de repente e assumem o controle. A partir dessa percepção, ele nos propõe um novo caminho. Não um caminho fácil, mas um que pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona com tudo ao seu redor. Imagine que, em vez de reagir, você simplesmente observa. Não com frieza, mas com lucidez. Sem se deixar engolir pelas narrativas que sua mente cria. Sem exigir perfeição de pessoas que ainda nem despertaram para o próprio caos interno. Essa simples mudança, de reagir para observar, é um ponto de virada. É quando a consciência entra e o ego perde força. Quando você entende que a maioria das pessoas está inconsciente, não por maldade, mas por estar mergulhada em padrões antigos, em dores não resolvidas, em máscaras que confundem quem elas são, você para de levar tudo para o lado pessoal. Você para de esperar que o mundo gire em torno da sua ideia de como ele deveria ser. E isso não é fraqueza, é liberdade. Porque finalmente você deixa de viver em guerra com a realidade e passa a tocar algo mais profundo. Algo que não depende de garantias externas para estar em paz. A verdadeira confiança não se constrói esperando que o outro nunca erre, ou que você nunca se desequilibre. A verdadeira confiança nasce quando você se ancora, não no comportamento mutável das pessoas, mas na imutabilidade da sua presença. Essa presença não julga, ela percebe. Ela não precisa entender tudo. Ela apenas vê. Vê o outro explodindo e não explode junto. Vê a mente tentando justificar e não embarca na história. Vê o ego ferido, querendo ter razão, e escolhe o silêncio. É esse o espaço onde o amor real pode crescer. Um amor que não precisa de condições, que não exige perfeição, porque reconhece que o ser humano, quando inconsciente, erra, e quando consciente, perdoa. Perceba o contraste. Antes, você reagia automaticamente. Agora, você respira e observa. Antes, você criava narrativas para se proteger. Agora, você dissolve narrativas para se libertar. Antes, você exigia controle. Agora, você encontra presença. Não há nada mais poderoso do que essa virada. Ela não acontece no barulho. Ela nasce no silêncio entre um pensamento e outro. Na pausa entre a irritação e a resposta. No momento em que você escolhe simplesmente não continuar a velha história. E talvez, nesse instante, você comece a experimentar algo que vai além da tolerância, além da paciência. Você começa a tocar a compaixão real,
aquela que entende que todos estão lutando batalhas internas, mesmo quando parecem estar apenas te provocando. E aí surge um novo tipo de força, uma força calma, inabalável. A força de quem já não precisa reagir para provar que tem razão ou para garantir sua posição. Você apenas é presença inteira, consciente, disponível para o que a vida trouxer. E é aí que tudo muda. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque você mudou a forma como o enxerga. E, principalmente, como se enxerga dentro dele. Agora, a pergunta não é mais por que ele fez isso comigo, mas sim o que em mim está livre o suficiente para não precisar reagir. Essa pergunta pode abrir a porta que o ego passou a vida tentando manter fechada. Pare por um instante. Não para pensar, mas para sentir. Existe algo em você que está aqui, agora, antes mesmo do próximo pensamento chegar, antes da próxima emoção se formar, algo que simplesmente é. Eckhart Tolle chama isso de I amness, um nome simples para uma experiência profunda. Não é um conceito, não é uma ideia sofisticada, é o puro fato de ser. Você já sentiu isso? Não como um insight mental, mas como uma presença viva, silenciosa, inabalável, que continua ali mesmo quando tudo desmorona ao redor. Mesmo quando as palavras somem, quando a mente gira, quando o caos tenta arrastar você de volta para o automático. Essa presença não argumenta. Ela não se defende. Ela não busca a aprovação. Ela simplesmente observa. E ao observar, transforma. Não é mágica. É consciência em estado bruto. E quanto mais você opera a partir deste centro silencioso, menos os ruídos externos conseguem te desestabilizar. Mas aqui vem algo ainda mais surpreendente. Sua presença, silenciosa, estável, viva, é sentida pelos outros, mesmo que não digam uma palavra, mesmo que não saibam explicar porquê. Já reparou como algumas pessoas têm um efeito calmante mesmo sem falar nada? Como se o simples fato de estarem ali reorganizar-se algo dentro de você? Não é carisma. Não é poder de persuasão. É campo. É frequência. É um espelho não reativo onde o outro pode, pela primeira vez, se ver sem julgamento. E nesse reflexo limpo, sem expectativa, sem resistência, velhos padrões começam a se desmanchar. Porque eles só sobrevivem onde há fricção, onde há conflito, onde há reação. Quando alguém inconsciente entra em contato com a sua presença, e você não reage, não julga, não tenta consertar, um espaço novo se abre. E por alguns segundos, talvez minutos, aquela pessoa acessa algo que nem sabia que existia. Uma brecha no padrão, um silêncio onde antes havia ruído. Isso é revolucionário e não exige esforço. Não exige que você faça algo, só que você seja. No mundo em que vivemos, saturado de palavras, barulho, imagens, comparações, ser é o maior presente que se pode oferecer. Não se trata de convencer, mas de conter. Não de dominar, mas de sustentar. Não de ensinar, mas de inspirar com o próprio estado de ser. Este é o paradoxo mais poderoso da transformação real.
Ela não acontece quando você tenta mudar o outro, mas quando você se ancora tão profundamente em si que o outro começa a lembrar de quem também é. Presença cura. Não no sentido terapêutico comum, mas no sentido original da palavra. Cura como retorno à inteireza, à essência, ao que sempre esteve ali, mas foi encoberto por tantas histórias, tantos medos, tantas distrações. É por isso que quando você acessa essa dimensão, não apenas sua vida muda, mas o campo ao seu redor muda com você. Ambientes pesados ficam mais leves, pessoas agitadas ficam mais suaves, situações caóticas revelam novas possibilidades. Você já é isso, mas talvez tenha se distraído da própria natureza. Talvez tenha acreditado, por muito tempo, que precisava se provar, se moldar, mas nada disso é necessário. Quando você está ancorado no ser, o ser cuida do resto. E essa é a boa notícia. Você não precisa fazer barulho para transformar o mundo. Basta habitar o silêncio, com inteireza, com verdade, com a força invisível de quem já entendeu que a luz não precisa gritar para iluminar uma sala inteira. Ela só precisa estar ali. Você já percebeu como, às vezes, basta uma expressão no rosto de alguém para você já decidir quem essa pessoa é? Como se, num segundo, nossa mente fechasse um dossiê completo, baseado em quase nada, uma palavra atravessada, um olhar que não gostamos, ou simplesmente um histórico antigo que carregamos feito peso invisível. E então, sem nem perceber, nos relacionamos com aquela imagem mental. Não com a pessoa real, viva, que está ali, mas com o fantasma que criamos dela. Eckhart Tolle toca exatamente nesse ponto, com precisão cirúrgica, sem bisturis, quando diz que reforçamos os padrões inconscientes dos outros toda vez que os vemos somente por esses padrões. Toda vez que nos relacionamos com a versão mental e congelada que criamos, estamos, sem saber, alimentando aquilo que mais nos incomoda. Pense bem, você já notou como algumas pessoas parecem repetir sempre o mesmo comportamento com você, mesmo quando mudam com os outros? Talvez, só talvez, seja porque você está oferecendo a elas o mesmo espelho todas as vezes. Um espelho turvo, um reflexo que diz: você é irritante, você é imaturo, você nunca vai mudar. E o que você recebe de volta? Exatamente o mesmo padrão que você já esperava. E com isso, o ciclo se fecha. Mas Tolle nos convida a fazer algo revolucionário, a deixar de lado a imagem mental e encontrar o ser. Não o personagem, não o papel social, não o comportamento de ontem, mas o ser essencial. A presença que existe por trás da confusão, por trás da máscara, por trás da história. E quando você faz isso, não apenas como ideia, mas como experiência real, quando você olha para alguém e, mesmo que em silêncio, diz: eu vejo você além do que você está mostrando agora, algo acontece. Algo muda no campo invisível entre vocês. Surge o que Tolle chama de goodwill, boa vontade silenciosa, uma benevolência sem palavras. Não é um gesto forçado, não é uma atitude educada, é um estado de ser. E esse estado de ser é poderoso, porque ele não projeta, ele não exige, ele não pressiona, ele simplesmente permite. E nesse espaço de permissão, o outro sente, mesmo que inconscientemente, que não está sendo atacado, que não está sendo julgado, que pode baixar a guarda. E às vezes, só isso já basta para que um padrão inconsciente comece a se dissolver. Não por imposição, mas por falta de alimento. Afinal, quando deixamos de reagir à inconsciência do outro, quando paramos de ver apenas o erro, o defeito, o desvio, e começamos a ver a possibilidade por trás, criamos uma atmosfera, uma vibração,
um campo energético em que a consciência pode florescer, mesmo no encontro rápido, mesmo numa troca breve de olhares no elevador ou num atendimento impessoal. Esse campo pode ser sentido e ele transforma, não como um choque, mas como uma brisa que limpa o ar, como uma pausa no meio do barulho, como um olhar que diz: eu não estou contra você. Isso é oposto do automatismo social, onde cumprimos papéis, seguimos scripts, apertamos mãos e sorrimos sem alma. Aqui estamos falando de presença, de uma conexão real, que atravessa a superfície e toca o que é verdadeiro em nós. Essa é a verdadeira revolução nas relações humanas. Ela não acontece quando o outro muda. Ela começa quando você muda a qualidade da sua presença e oferece um espaço novo, mais limpo, mais vivo, mais humano. Você não precisa de técnicas complicadas para isso. Só precisa abandonar por um instante o velho hábito de julgar antes de olhar, de interpretar antes de sentir, de rotular antes de ouvir. E quando fizer isso, vai perceber que existe algo mágico em simplesmente estar com o outro, sem querer moldá-lo, sem querer corrigi-lo, sem querer prever sua próxima falha. Você só está ali, inteiro, aberto, disponível para o que surgir. E talvez, nesse instante, o outro também se lembre de quem ele é por detrás de tudo. No final das contas, tudo se resume a um deslocamento sutil, mas profundo. Um deslocamento de identidade. De quem você pensa que é, para quem você realmente é. Eckhart Tolle nos conduz com firmeza e ternura por esse caminho invisível, mostrando que não somos apenas a voz na cabeça, nem o peso das memórias, nem as ondas emocionais que nos arrastam de um extremo ao outro. Somos o espaço onde tudo isso acontece, o pano de fundo silencioso onde os pensamentos surgem e desaparecem, o observador que nunca muda, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Enquanto nos identificarmos apenas com o aspecto humano, com os dramas, os traumas, as conquistas e as perdas, seremos como folhas ao vento, vivendo à mercê das circunstâncias, com medo de perder, com raiva do que não controlamos, com ansiedade por um futuro que nunca chega. Mas algo extraordinário acontece quando essa identificação começa a se dissolver. Quando você para de dizer, eu sou isso, e começa a perceber, isso está acontecendo dentro de mim, mas não é quem eu sou. Esse pequeno espaço, esse micro-instante de consciência, abre uma fresta por onde entra algo novo. Uma paz que não depende do que está acontecendo. Uma confiança que não precisa de garantias. Um silêncio que não exige a ausência de ruídos. É aí que a verdadeira liberdade começa. Não aquela liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não ser mais refém das próprias reações, dos velhos hábitos mentais, das histórias que se repetem como discos riscados dentro da cabeça. Você não precisa mais se perder dentro da sua própria mente, nem reagir como sempre reagiu, nem repetir padrões só porque sempre foi assim. Existe algo em você que observa tudo isso, e esse algo é o ser, é a presença, é a sua natureza mais real. Quando esse reconhecimento se torna constante, quando ele começa a permear as pequenas coisas do dia, algo muda na forma como você caminha. Olha, responde. Você não está mais tentando agir espiritualmente. Você está simplesmente sendo, sem esforço. E as pessoas ao seu redor, mesmo sem entender o que mudou, sentem. Sentem o alívio da sua leveza, o acolhimento do seu silêncio,
a clareza do seu olhar. Porque quando o humano e o ser se integram, você se torna um lugar seguro para si mesmo e para os outros. A espiritualidade, então, deixa de ser uma ideia distante, um discurso bonito, e passa a ser prática viva, presença nos conflitos, consciência nas escolhas, paz no meio da tempestade. Não há mais necessidade de provar nada, nem de fugir da dor, nem de buscar validação o tempo todo. Há apenas uma sensação de inteireza. Como se finalmente você tivesse voltado para casa. Não uma casa física, mas a casa do agora. A única que sempre esteve ali, esperando você parar de correr, esperando você lembrar. Lembrar que você não é o papel que interpreta, nem o nome que carrega, nem as falhas que cometeu. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E quando se ancora nesse espaço, você não apenas se transforma, você transforma o campo à sua volta. Porque presença é contagiante. Silêncio consciente é revolucionário. E uma só pessoa ancorada no ser vale mais do que 1000 tentando convencer o mundo do que é certo. Essa é a semente que você pode plantar agora, simplesmente voltando para dentro, para esse espaço onde nada precisa ser consertado, apenas visto, apenas reconhecido. E ao reconhecer, você começa a viver de outro lugar, mais verdadeiro, mais profundo, mais leve. E talvez, pela primeira vez, a vida deixe de ser uma luta e comece a se revelar como aquilo que ela sempre foi, um convite gentil para você ser inteiro, aqui e agora. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.